Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 27 de junho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 6, 12 ao 14, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus começa com uma coisa muito intrigante. Jesus diz: Não deis aos cães as coisas santas. Que expressão é esta? Quando se fala de cães, está se referindo aos pagãos, aos incrédulos, aqueles que rejeitam Deus. Não deis as coisas santas. Mas espera aí, padre. Em outra passagem do Evangelho, Jesus vai dizer que não veio para os sãos, mas para os pecadores. Não veio para os justos, veio chamar justos, mas pecadores. Então, como é que é isso agora? Como é que ele não quer dar o que é santo aos porcos, aos cães? Estranho, né? Parece uma contradição. Não, não é uma contradição. A gente precisa ter muito cuidado. É claro que Deus quer salvar a todos, Deus quer que a sua palavra chegue a todos. Mas veja, em muitos casos, há pessoas que estão fechadas à palavra de Deus e decididas a não se abrirem à graça de Deus. Pessoas que estão decididas a rejeitarem a graça de Deus. Temos pessoas que, por exemplo, zombam da fé, perseguem a igreja. Então, não é todo mundo que está disposto a ouvir, que está disposto a acolher. E eu não devo, seguindo essa palavra de Jesus, ficar insistindo em oferecer aquilo que é santo para quem não quer. Por que que Jesus está falando isso? Porque essa pessoa vai zombar. Ela vai zombar da fé dos cristãos, da igreja, do próprio Deus. Do próprio Deus. Eu não posso simplesmente chegar para uma pessoa que zomba da fé, zomba de Cristo, que rejeita, que fala mal até de Deus, e chegar, pegar uma Bíblia, olha, daqui para você de presente. Cuidado, aquela pessoa pode pegar a Bíblia, rasgar, jogar no lixo, queimar, fazer tudo o que quiser. Eu estou dando uma coisa santa aos cães. Entende? É esse o sentido. É esse o sentido. Os sacramentos da igreja. É para os pecadores, sim, mas para os pecadores de boa vontade que queiram se abrir à graça de Deus. Existem restrições. Por exemplo, a igreja não dá Eucaristia, não fica oferecendo o corpo de Cristo para todo mundo assim. Não, cuidado. Existem os sacrilégios. Então tem que ter muito cuidado com as coisas santas. A gente não pode ficar oferecendo também as coisas santas para quem zomba, para quem simplesmente não crer e não quer crer e não quer aceitar e rejeita as coisas de Deus. Então a gente precisa ter prudência. A gente precisa ter prudência para não oferecer o que é santo aos porcos, aos cães. Por que que fala de porcos aqui? O porco é símbolo da impureza. O porco é símbolo da impureza. Então, é esse o sentido que Jesus está falando aqui no Evangelho. Ele quer que a sua palavra chegue a todos os corações.
Mas chega o momento que nós precisamos ter o discernimento. Você pode estar numa conversa com pessoas e você sabe que aquelas pessoas, elas zombam da fé da igreja, elas falam mal da igreja, elas fazem chacota com a fé cristã. Então você precisa ter cuidado. Até. Não, mas eu vou pregar para essas pessoas. Calma, calma. Quanto mais você falar para esse tipo de gente, mais elas farão piadas, zombando de você. É esse o sentido que Jesus está falando aqui. Então, eu preciso ter discernimento. Na evangelização, a gente precisa ter discernimento e precisa ter prudência. Entendamos isso. Depois o Senhor continua dizendo, né? Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. É a regra de ouro de Jesus. O que a gente quer que as pessoas façam para nós? Eu quero que as pessoas me respeitem. Eu tenho que respeitar. Tem muita gente que quer respeito e não respeita ninguém. Então, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. A pergunta é: será que nós estamos dispostos a fazer pelas pessoas o que nós queremos que elas façam por nós? Porque muitas vezes nós só queremos: venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Mas a gente também não está disposto a mover uma palha para fazer o bem a alguém. Então, é preciso colocar a mão na consciência. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nem sempre é fácil viver essa palavra, mas é o que o Senhor nos pede. É o que o Senhor está pedindo de nós. E diz mais: nisto consiste a lei e os profetas. Não é fácil, meu povo. E é por isso que depois Jesus vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. É mais fácil trilhar o caminho do mal. É mais fácil trilhar o caminho que não é de Deus. É mais fácil. Deixa eu dizer uma coisa bem rasgada. É mais fácil seguir o diabo do que seguir Cristo. Porque o diabo, para seguir o diabo, tem facilidades. Ele te dá prazer, ele te dá bens, ele te dá dinheiro, dá tudo. Não foi isso que ele ofereceu para Jesus na tentação no deserto? Ofereceu poder, ofereceu riquezas, reinos, enfim. Enfim. Mas quando nós, diante da concupiscência que existe em nós, queremos fazer a vontade de Deus, queremos viver a palavra de Deus, a gente precisa lutar. Lutar contra o mal, lutar contra a tentação, lutar contra nós mesmos. E precisamos disso, para isso, da graça de Deus em nós. Né? Então Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita. E é preciso fazer esforço. Né? E é preciso fazer esforço. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E Jesus ainda diz assim, ó, e são poucos os que o encontram. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que estejamos decididos a nos empenharmos sempre, a buscarmos aquilo que é de Deus. Por mais que venham ventos contrários, por mais que tenhamos dificuldades, por mais que venhamos a sofrer, mas vale a pena se empenhar por aquilo que é de Deus. Porque aquilo que é de Deus não passa, não acaba, é para sempre. A luta é árdua, mas a vitória é certa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.